Queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, que o divino Rabi da Galileia possa nos inspirar nesta noite, a fim de sairmos satisfatoriamente quanto à proposta nossa de trazermos o retrato de Jesus. Realmente é uma tarefa árdua, mas profundamente nobre, palpitante, envolvedora. Mesmo porque nós precisamos, quando fazemos nossas meditações, as nossas reflexões, criarmos para a nossa intimidade a percepção toda pessoal da imagem do Cristo. Primeiramente, nós diríamos da dificuldade de se localizar pinturas de Jesus. Nos primeiros séculos, muito difíceis de serem localizadas. Primeiro, porque no primeiro século, segundo, terceiro século, não havia nenhuma descrição acerca da fisionomia do Cristo tornada pública. E por isso, os pintores não tinham a base de como fazer o retrato de Jesus. Nós sabemos que o início foi muito difícil, o início do cristianismo. Logo após a crucificação, as perseguições, os circos romanos, Nero e tantos outros. O imperador Diocleciano, já no início do século IV, final do século III, início do IV, ele faz uma perseguição tamanha aos cristãos, que ele finda por autorizar, através de éditos, que se queimassem todos os documentos relativos ao cristianismo, que incendiasse as igrejas, que destruísse tudo que lembrasse. E nesse fogaréu, queimaram-se, evidentemente, documentos preciosíssimos, daí a raridade de documentos do primeiro, do segundo e do terceiro século sobre o cristianismo nascente. Diocleciano, ele era tio do Papa Caio. E sendo tio de um Papa, ele atendia os pedidos do Papa e, a princípio, ele manteve-se sereno quanto à conduta dos cristãos. Com a morte do Papa, Diocleciano extravasou a perversidade que havia nele, o sadismo que havia nele, e ele passa a queimar em chapas de ferro os cristãos, a destruir tudo que havia. Por essa época, já existia cópia da cópia, copiada da outra cópia, de uma carta que um senador romano fizera a Roma quando morara na Palestina. Trata-se da carta de Públio Lentulus Cornélius, ou Epístola Lentuli. Essa Epístola Lentuli descreve o biotipo do Cristo. É muito conhecido entre nós
através de muitas publicações, através da internet, e-mails, a reprodução dessa carta, que diz que se trata de uma carta que foi achada nos arquivos do Duque de Cesardini, assinada pelo senador romano Públio Lentulus, em que ele faz uma descrição belíssima do Cristo. Todavia, os pesquisadores, analisando a carta, identificaram nela frases inteiras que não podem ser atribuídas ao senador romano. Ou seja, chegaram à conclusão de que essa carta não é uma cópia do original. É uma cópia deturpada, é uma cópia que foi se acrescentando informações. Diga-se de passagem, mesmo assim, a carta de Públio Lentulus, que nós conhecemos vulgarmente como Epístola Lentuli, ela nos traz o Cristo de uma beleza espetacular. A carta é belíssima. Mas convenhamos, é verdade que um senador romano, ligado aos deuses pagãos, não iria adorar um Messias judeu, em hipótese alguma. E nós espíritas, então, temos o privilégio de perguntar a Públio Lentulus como foi essa carta. Sim, perguntar a Públio Lentulus, porque Públio Lentulus, na verdade, era o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. E Emmanuel publica o livro há 2000 anos, no qual ele faz referência a essa carta. E aí nós temos essa alegria de voltar ao passado graças à magistral mediunidade de um Chico Xavier, a reviver aquelas cenas encobertas pela poeira do tempo. Públio Lentulus Cornélios, descrito no romance há 2000 anos, era casado com Lívia, e que havia se mudado para a Palestina, tendo em vista a sua filha Flávia ter enfermado. Ela contraíra o mal de Hansen, e como não tinha curas, buscou outros ares, os ares da Palestina. E em chegando na Palestina, estabelecendo-se lá, não conseguia melhorar a saúde da sua filha. Enquanto isso, nessa época, Jesus estava fazendo suas pregações na grande Jerusalém, na grande Cafarnaum. E Públio Lentulus tinha uma serva que era cristã, que à noite saía e escutara o Mestre Jesus. E nós ficamos com aquela inveja positiva de desejar estar no lugar dela para escutar a voz aveludada de Jesus, para poder escutar a sua mensagem consoladora, para apreciar as curas que ele prodigalizava. E ela, quando voltava à casa do senador, Lívia, a sua esposa, chamava-a até o quarto onde estava a filha Flávia se ultimando, e pedia para que ela relatasse as ocorrências da noite anterior. E ela contava, empolgada, o que Jesus ensinara, o abraço aos pobres, as esperanças que ele trazia, o olhar cristalino e penetrante, a voz maviosa, inesquecível. E Lívia escutava e ficava ansiosa que, quem sabe, aquele nazareno que curava tanta gente pudesse curar a sua filha. Mas
o senador, seu esposo, Públio Lentulus, jamais aceitaria, por qualquer hipótese, buscar socorro a esse profeta. Numa das noites que ele chega em casa, abatido com a notícia de que a filha estava cada dia pior, que os tumores estavam eclodindo, que a pele violácea ia se alastrando, e a pele apodrecendo e caindo em chagas, era a lepra. E então, ele desesperado, ajoelha-se diante da cama da filha enferma, desejoso de ver no seu semblante um sorriso que há muito tempo não via, e pede a ela que diga para ele o que é que ela desejava que ele trouxesse para ela. Minha filha, peça qualquer coisa do planeta Terra que você quiser, o seu pai vai buscar, manda buscar. Da Roma antiga, eu vou buscar qualquer coisa, um presente, qualquer coisa que você queira. Diga o que você deseja, minha filha, eu quero vê-la feliz. Eu quero vê-la novamente a sorrir. E a menina que escutava, febril, o relato da serva a respeito do Nazareno, e desejando evidentemente ser curada por ele, balbucia em voz muito tênue, que é preciso que Públio Lentulus se recurve sobre ela, colocando os seus ouvidos próximos da boca da filha moribunda, para entender que ela dizia: papai, traga para mim o profeta de Nazaré. Para ele foi como que tivesse levado uma punhalada do coração. Era uma hipótese para ele impossível. Retira-se do quarto, aborrecido, mas Lívia faz ver que ele prometeu. A própria filha, e pela filha merecia qualquer sacrifício, por que não sacrificar-se pela filha? Ele então faz algumas reflexões e resolve submeter-se ao pedido da filha, tentando vencer o seu orgulho. Como é que ele, um senador, iria ao encontro de um homem vulgar, um homem que caminhava com prostitutas, com cegos, pedintes, mendigos, mal cheirosos? Jamais. Todavia, cantava ali mais forte a vozinha da sua filha Flávia. Ele um dia resolve ir, à caída da noite, procurando esconder e disfarçar-se o mais possível, para não ser identificado na via pública, embora aqui e ali um pescador admirava aquele porte nobre daquele cidadão que caminhava entre as ruas simples da cidade. Ele buscava uma fonte. Ao lado da fonte havia um banco de pedra, umas flores silvas perfumadas. Sentou-se ali e aguardou. Não sabia por que sentou-se ali. Mas ele questionava-se como é que ele iria ao encontro de alguém, e esse alguém onde estaria? E mesmo que ele se encontrasse com o Nazareno, ele falava o grego, falava o latim, mas não iria entender aquele profeta que obviamente falaria o aramaico, no máximo o hebraico, mas ele não entendia nada. Ele estava nessas conjecturas, quando diante dele apresenta-se um mancebo de rara beleza. Ele imagina-se sonhando tal estado de euforia íntima que se encontrava. E aquele vulto, aquela imagem de beleza ímpar, cabelos longos, castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida, um semblante jovem, uma barbicha curta, olha para ele sereno, com olhar penetrante,
E ele, diante daquele olhar, sente-se tão diminuído que ajoelha assim, instantaneamente e inconscientemente nos pés de Jesus. Dos seus olhos brotam lágrimas grossas. Mas Jesus diz para ele que aquele minuto era muito importante. Ele poderia segui-lo, ou se desistisse só daqui a alguns milênios. Mas que na verdade ele iria curar a sua filha, não por conta dele, mas por conta de Lívia. E ele volta para casa, e quando chega em casa, que adentra o lar, encontra Lívia risonha. A filha que estava prostrada, estava agora sentada, havia tomado um prato de sopa, estava risonha, estava outra, estava curada. E dissera repetidas vezes que sentira a presença de Jesus e mãos diáfanas tocando a sua cabeça. Mas Públio Lento diz: não, Lívia, isso é o resultado do efeito do remédio que aplicamos algum tempo atrás. Ele demorou a fazer efeito. Acontece que Jesus, o querido e amado Mestre Jesus, era muito difícil de ser retratado por nós. Públio Lentulus, evidentemente que encontrou-se com Jesus, mas não Jesus físico de carne e osso. Não. Ele encontrou-se com Jesus em desdobramento espiritual, ou em bicorporeidade. E bicorporeidade é aquele fenômeno que o espírito sai do corpo, condensa-se e torna-se palpável. Não é de se estranhar. É um fenômeno conhecido na doutrina espírita profundamente, comentado no Livro dos Médiuns. Vários e vários personagens passaram e vivenciaram essa experiência. Dentre essas pessoas, podemos lembrar Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ele estava celebrando uma missa na cidade de Pádua, na Itália, quando foi avisado em espírito: Antônio, o seu pai está na iminência de ser condenado por um assassinato que não cometeu em Lisboa. Você precisa ir urgente a Lisboa. E naquele tempo não tinha trem-bala, nem helicóptero. Ele então se fez uso dos seus dotes mediúnicos, pediu aos fiéis que permanecessem em oração, que ele precisava meditar um pouco. Recosta-se no púlpito e sai do corpo na velocidade do pensamento e apresenta-se diante do juiz, materializado em fenômeno de bicorporeidade. E como não bastasse, como o juiz não acreditava que ele tivesse provas de que o seu pai era inocente, ele foi buscar a alma do defunto, que materializou-se também, e diante do juiz disse quem foi o assassino. Retorna a Pádua e continua calmamente a celebrar a missa. Eurípides Barzanufo, o extraordinário médium espírita, ele muitas e muitas vezes, dando aula na escola, ele dizia para os alunos: mais uma vez eu peço que fiquem em silêncio. Titio precisa ir ali, fazer um parto em espírito. Dona fulana está esperando o neném, está com dificuldade da criança nascer.
ficava em silêncio, recostava-se a algum canto, saía em espírito, e nesse intervalo chegava alguém montado num cavalo atrás dele. Era o marido da gestante, à procura dele. Os meninos disseram: não, mas ele já foi fazer o parto. Mas ele está aí. Não, mas ele vai em espírito mesmo. Mas ele não foi, que eu não me encontrei com ele. É porque ele não viu, ele estava em espírito. Quando ele volta, chega em casa, ele diz assim: eu não acredito que o senhor fez o parto da minha esposa. Já fiz. Ele dá o sexo à criança. O senhor vai comigo. Fez com que ele voltasse, dessa vez com o corpo físico. E Eurípides Vazanulfo volta com ele. E chegando lá na casa da sua esposa, ela diz: mas doutor Eurípides, para que o senhor veio de novo? Eu estou passando bem. Para que o senhor veio de novo? Chico Xavier, o adorável Chico Xavier, ele, em 1974, foi receber o título de cidadão mineiro de Belo Horizonte, melhor dizendo. E lá em Minas Gerais, no dia seguinte, após receber o título de cidadão, ele vai assistir uma festividade na comunhão espírita cristã. E lá, na Associação Espírita de Minas Gerais, nas festividades, surge um homem enlouquecido com a arma na mão. E todos ficam apavorados que ele podia matar qualquer um a qualquer instante. Chico, então, retira-se da mesa onde ele estava assentado, encosta-se num canto de parede. Enquanto isso, as pessoas desciam para buscar socorro policial. Quando chegam à porta da instituição, encostam o jipe da polícia. Saltam vários militares e disseram para eles: graças a Deus, o senhor estava adivinhando, é? Nós estamos com problemas. Não, adivinhando não. Chico Xavier foi lá na rodoviária, no posto policial, nos chamar. Ele foi em estado de bicorporidade. Então, Jesus se apresentava em muitos cantos no processo de bicorporidade. Algumas vezes tentaram matá-lo. Levaram-no para o alto do monte para precipitá-lo do alto. Nisso ele desapareceu no meio da multidão. Levaram o corpo errado. Em vez de levar o corpo de carne, levaram o corpo que estava materializado, e lá em cima ele desmaterializou-se. Mas vamos em Mateus capítulo 17. Antes, porém, de citarmos o que tem escrito em Mateus capítulo 14, melhor dizendo, antes de citarmos, nós queremos dizer o seguinte: Jesus era difícil de ser retratado. Por quê? Porque ele tinha várias fisionomias. Em corpo carnal, em corpo de bicorporidade, em corpo transfigurado, em corpo de desdobramento espiritual. Quem não se lembra de Maria Madalena, quando foi no sepulcro, no terceiro dia, e conversou com ele: o senhor sabe quem levou o corpo do meu Senhor? Era Jesus. Ela não conheceu. Ele estava em corpo espiritual. Ele diz para ela, com o timbre de voz que ela estava acostumada a ouvir: Maria. Então ela percebe pela voz que era Jesus. Ajoelha-se a seus pés e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Ele então diz: não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai. Eu não subi para o meu Deus, o vosso Deus. No caminho de Emaús, depois também da crucificação, depois da ressurreição, 2 discípulos caminham por estrada comentando os últimos acontecimentos de Jerusalém, a tragédia, a crucificação. Quando chegam a terceira pessoa, era Jesus. Não conheceram. Não conheceram Jesus. E aquele forasteiro sai perguntando: mas o que foi que houve?
senhor não soube não? Todo mundo sabe da crucificação. O nosso querido mestre foi crucificado. Como foi? Conte-me. Mas o senhor é muito tolo. O senhor estava dormindo. O senhor parece que está fora da lua. Está no mundo da lua. Nisso, converso horas seguidas, numa caminhada longa, quando no final ele diz o seguinte: olha, eu aconselho o senhor não sair mais essa hora não. É perigoso andar de noite. Antes de o senhor seguir, vamos a uma estalagem, a gente faz um lanche, hospeda-se, de manhã cedinho a gente segue viagem. Ele aceitou. Aquele forasteiro estranho. E eles não caíam a ficha. Não perceberam que era Jesus. Chega na estalagem, pediram comida, uma sopa, um pão. E na hora que ele pegou o pão, que partiu o pão, a forma de partir e entregar para eles, eles ali identificaram era Jesus. Era o mestre esfuziante em luminosidade espiritual. No Monte Tabor? Quem não sabe da transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Que ele segue com Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor, e lá no alto do Monte Tabor, ele transfigura-se, o seu semblante vira um sol, as suas vestes como relâmpago. Impossível nós podermos retratar uma figura dessa. E aparece ao lado de Jesus transfigurado, os espíritos Moisés, que havia morrido há 1150 anos atrás. O espírito não morreu, o corpo havia morrido, e Elias, que tem vivido entre nós há 900 anos atrás. Mas voltemos ao capítulo 14 de Mateus, que nós fizemos só uma introdução. No capítulo 14 de Mateus, Jesus sai caminhando pela orla do mar da Galileia, quando uma multidão o segue. E quem não desejaria seguir Jesus? Acompanhar seus passos, pisar aonde ele pisou, tocar nas suas vestes, escutar a sua voz, olhar seu semblante e gravar no seu psiquismo para toda a eternidade aquela fisionomia pura, perfeita. Quem não desejaria? Os discípulos: mestre, a hora avança, mestre, despede a multidão, já está entardecendo, precisamos pôr o barco no mar, atravessar, vamos até Genezaré. Antes, porém, alimente o povo. Olhar assim e dizer: o senhor sabe o que está dizendo? Não. Tem milhares de pessoas, alimente o povo de quê? Traga aqui o que vocês têm. Mestre, nós temos 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Traga os balais vazios, junta aí tudinho. E começou a pegar nos balais e encher os balais, multiplicação dos pães e dos peixes, e todo mundo se alimentou e sobrou comida para muito tempo depois. Os discípulos: mestre, não dá para esperar mais não. Está quase noite, o sol quase já se pondo, vamos partir. Jesus diz em Mateus 14: entrem no barco, sigam à frente, eu vou depois. Eu quero saber de quê? Jet ski? Só tinha aquele barco. E eles aceitaram. Porque se fosse eu, disse: mestre, nós não podemos deixar o senhor não. Ou vai todo mundo ou fica todo mundo. Foram embora. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha recursos. Se ele mandou que fosse, porque tinha poder para isso. E foram. E eu fui consultar na enciclopédia qual é a velocidade de um barco. Um barco a vela faz na faixa de 30 quilômetros por hora. E uma pessoa caminhando faz 5 quilômetros por hora. Então alguém parte a 30 quilômetros, outro parte a 5 por hora, não tem como alcançar. Não tem matemática que resolva esse problema. Pior ainda, que o barco partiu e ele ficou. Aí que a distância foi aumentando. Jesus se despediu da multidão, todos foram embora,
ele recolheu-se, subiu o monte e foi orar. E nesse foi orar, deixou o corpo físico. E passou a usar o seu corpo espiritual em bicorporeidade. Foi em bicorporeidade, por quê? Porque ele não tinha como alcançar o barco. Fazia mais de 4 horas que eles tinham seguido à frente. Já estava em alto mar. Quando Jesus alcança-os. Quando eles avistam Jesus, temem, têm medo. Por quê? Porque não veem o Jesus que eles costumavam ver. Eles viram Jesus luminoso e gritam: fantasma! Não tinha para onde correr, por isso que não correram, ficaram dentro do barco. Mas Pedro, que era corajoso e não pensava muito, não deduziu que Jesus estava em corpo perispiritual, em corpo materializado. Mestre, permita que eu vá ao teu encontro. Quando é que Zanelis ia? Eu dizia: mestre, eu tenho alergia, ou sinusite. Botar esse pé na água fria não dá não. Eu arranjava uma desculpa, para não ficar por baixo. Mas ele foi e caminhou um pouco. Depois, quando começou a sossobrar, pediu socorro, Jesus o suspendeu e disse: levanta-te, homem de pequena fé. Ele caminhou nas águas do mar da Galileia, com profundidade de aproximadamente 40, 50 metros. Alguns passos ele deu sobre as ondas, e ainda Jesus chamou de homem de pequena fé. E a nossa fé, qual o tamanho? É invisível quase. Então Jesus estava em corpo perispiritual, em fenômeno de bicorporeidade. Tanto é que quando ele chega do outro lado, em Genezaré, ele cura todas as pessoas, coisa rara. Quem tocasse na sua veste ficava curado imediatamente. Ele estava com um potencial magnético máximo, extraordinário. Nós dizíamos que as pinturas do rosto de Jesus só vieram surgir após o ano 324, no governo do imperador Constantino, porquanto o imperador Diocleciano havia feito uma perseguição cruel. Constantino, após ver aquele sinal da cruz, com este sinal vencerás, sob a sugestão de Lactâncio, que convence-o a adotar a doutrina do cristianismo, a adotar o símbolo do cristianismo de Jesus, o P e o X. Ele vence a batalha de Milves. Então Constantino torna-se o defensor do cristianismo, chegando a se confessar e a se batizar na hora da morte. Ele concede a liberdade de culto no Edito de Milão, no ano 313. Com isso, tornou-se possível se divulgar o cristianismo. Por essa época, descobriu-se que escritores, escribas, haviam feito cópias da carta de Públio Lentulus, cujo original havia sido queimado por ordem de Diocleciano, o imperador. E essa cópia dessas cartas, que chegaram até nós, ainda que acrescidas, porque os cristãos, de posse da cópia copiada pelos escribas, acrescentavam dados para impressionar ainda mais os pagãos, para converter mais pagãos ao cristianismo, e diziam: olha, aqui tem uma carta escrita por um senador romano. Era um argumento forçoso para conquistar adeptos. E isso fez com que a carta fosse sendo acrescentada a cada vez que se copiava mais detalhes. Mesmo assim, ainda assim, a carta é de uma beleza ímpar. Nós temos
entre nós um grande enigma, que recebeu um tempo desse um banho de água fria, que foi o Santo Sudário. Todavia o Santo Sudário não é falso. Ele não é datado pelo carbono 14 como da época do Cristo. É outra história. Não é pelo fato de dizer que ele não é do ano do Cristo, pela pesquisa do carbono 14, que pode-se afirmar que ele é falso. Ele não é falso. Porque se hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, não consegue se fazer nada igual, na Idade Média, muito mais impossível seria fazer um Santo Sudário daquele. Porque não é uma pintura, é uma imagem feita com projeções microscópicas de fótons, que analisada à luz de aparelhagens VP8 da NASA, veio à tona uma imagem tridimensional, única do planeta. Bom, o fato é que o canal de televisão History Channel convocou 2 cientistas da NASA para fazerem o retrato de Jesus, baseado na imagem do Santo Sudário. E convocaram então 2 cientistas. Um perito em computação gráfica, outro um físico, o Jackson, o físico, e o Ray Downing, o perito em computação gráfica, funcionários da NASA, que elaboravam os desenhos, as imagens dos planetas tirados pelos satélites. Então eles pegaram, a partir do Santo Sudário, foram colocando no computador, fazendo com que ele ganhasse volume, e dali fizeram até o molde em gesso da cabeça do busto do Cristo, ou do personagem do Santo Sudário. E fizeram o retrato daquele que seria o Jesus, porque eles disseram: nós somos as primeiras pessoas a ver Jesus como ele era. Os cientistas empolgados disseram isso. Não obstante saberem eles que o Santo Sudário era tido como não da data do Cristo, mas do século XIII. O fato é que essa imagem é muito bela e muito interessante. Quem quiser pode acessar pela internet, botando, por exemplo, a verdadeira face de Jesus obtida pelos cientistas da NASA em 3D. Eles ficaram felizes porque obtiveram a imagem de alguém de cabelos longos, caindo ao ombro, barbicha dividida ao meio, curta, um semblante sereno, um equilíbrio, um desenho perfeito do nariz, uma face bela. Não sabiam esses cientistas que 8 anos antes deles fazerem essa imagem, que foi divulgada pelo History Channel, 8 anos antes, uma menina de nome Akiane, A-K-I-A-N-E, Akiane, natural dos Estados Unidos, também com 8 anos de idade, fizera a pintura do rosto de Jesus. Quem não desejaria pintar o rosto de Jesus? Quem não desejaria ver como era o rosto de Jesus? O retrato de Jesus. E essa menina é uma missionária, atualmente tem 18 anos. A Kiana nasceu em 1994. Ela, quando tinha 4 anos de idade, ela conta que um anjo chegou na sua casa e disse: Akiane, venha comigo, eu vou lhe mostrar o mundo espiritual. E deslocou-se com ela pelo espaço. É evidente que em corpo espiritual, o corpo físico ficou dormindo em casa. Ela desdobrou-se, e esse anjo mostrou cidades espirituais, paisagens espirituais, personalidades esvoaçantes, luminosas, e disse para ela: você tem uma missão. Volte para seu corpo, você vai pintar essas figuras, que você pouco a pouco vai ser levada a ver saindo do corpo. E aqui ele voltou para o corpo e ficou, a partir de 4 anos, fazendo pinturas belíssimas, que pode ser acessado por qualquer um de nós. Quando ela completou 8 anos,
Ela ajoelhou-se no seu quarto e pediu ao Papai do Céu: eu queria pintar Jesus. Eu queria ter para mim o retrato de Jesus. Como é que eu faço essa pintura? Não tenho como eu fazer. Eu tenho que ter um padrão. Os dias passaram, alguém bate na porta, ele vai atender a um senhor, pedindo para entrar, porque receberam a informação de que ele fora escolhido para posar para ela pintar, uma menina com 8 anos. E a mãe deixou esse homem entrar. Qual é a profissão do senhor? Carpinteiro. Ele entrou e posou para ela, e creiam, por favor, acesse a internet, o Google, o YouTube, acessem Akiane e veja que retrato de Jesus espetacular, que beleza o Jesus. É verdade que os seus cabelos não caem nos ombros, eles são encaracolados, não chegam a cair. Eu imagino que ela pintou Jesus com 30 anos. Os cabelos não caíam ainda nos ombros. Mas é de uma beleza extraordinária. Olhos verdes. A tez realmente do povo de Nazaré. Belíssimo aquele Jesus. Aí os observadores curiosos constataram que a figura que a NASA conseguiu do Santo Sudário, depois de uma luta insane, é exatamente igual à figura que a menina desenhou de Jesus. Ou, se não, muito semelhante. É de uma proximidade ou de semelhança espetacular. É claro que a menina pintou o Jesus vivo. É claro que os cientistas da NASA pintaram a partir de um cadáver. Do Santo Sudário era um cadáver. Então, o semblante de um para outro, há uma diferença de humor. Um está triste, o outro está feliz. Mas a semelhança é espetacular, é maravilhosa, é brilhante. Mas nós teremos que citar aqui que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, Tiago, Filipe, não citam como era Jesus. Mas diz Pedro de Campos, o autor da tese sobre a Epístola Lentuli, que defende que é autêntica no quanto ao seu original, ele diz que a causa é a seguinte: os evangelistas, primeiro, era impossível pintar Jesus, que ele tinha várias parecenças. Depois, eles tinham que pintar o Jesus de conformidade com as profecias. E veja que dificuldades eles encontraram. O profeta Elias, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz o seguinte: que o Messias, no capítulo 53 de Isaías, escrito 1000 anos antes de Jesus. Aliás, 700 anos antes de Jesus. Diz o seguinte: como uma raiz retorcida eleva-se do chão, sem nenhuma formosura e uma aparência horrível de ser vista. Vai o salmista Davi, 1000 anos antes de Jesus, e diz que o Messias será o mais belo de todos os homens. Então surgiu um conflito. Os apóstolos ficaram com medo de dizer que ele era assim ou assado, porque se entrasse em contradição com uma coisa ou outra, poderia botar a perder, na visão deles, a autenticidade dos seus evangelhos. Porque tudo que estava escrito nas profecias era para que se cumprisse, e estava difícil se cumprir duas profecias antagônicas, opostas. Acontece que, no meu modo pessoal de observar, quando o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, diz como a raiz retorcida se eleva do deserto, ele estava se referindo à cruz que se eleva.
Era uma raiz, era madeira que se eleva do chão, da areia. E ele, como crucificado, não dava prazer de ser visto. Provavelmente ele teve a visão de Jesus crucificado. Mas ele não entrou em detalhes, porque se tratava de uma visão de 700 anos antes. Mas isso provocou um conflito e provocou a causa dos evangelistas não fazerem a descrição de Jesus. Ou se fizeram, excluíram depois. Mas o que importa a nós é imaginar Jesus com a força do nosso coração. É imaginá-lo luminoso, envolvente, abraçando-nos carinhosamente, tendo-nos nos seus braços, transmitindo a nós a segurança que nós não temos. E é por isso que nós precisamos conversar com Jesus orando. Fechar os olhos e imaginá-los cada um a seu modo. Não importa se eu imagino Jesus negro, amarelo, asiático, europeu, ariano, pouco importa. Importa que a vibração do meu coração chegue ao coração dele. Conta de uma autoria anônima o seguinte relato. Um senhor já estava de idade, mas ele tinha imensa dificuldade de orar. Passara a vida sem aprender a orar. Ele ia aos cultos, aos sermões, escutava pensadores e filósofos, mas não aprenderam, achava tão difícil orar. E sua filha ficava muito preocupada, angustiada, porque era muito religiosa e seu pai não sabia orar. Veio a idade avançada, com isso a enfermidade, ele hospitalizou-se. E a sua filha ficou apavorada, porque agora ele precisava mais do que nunca orar, mais do que nunca conversar com Jesus. Mas ele não conseguia. Ela então busca os amigos, encontra um amigo religioso, conta para ele o seu dilema, o seu sofrimento, e pede-lhe a gentileza de visitar seu pai, para orar junto dele, auxiliá-lo na sua recuperação. Ele aceita o desafio e vai àquele hospital com o endereço na mão. Bate na porta e escuta uma voz dizer: pode entrar. Ele entra, sorri, cumprimenta, identifica-se. Olha, eu sou muito amigo de sua filha. Ah, eu já sei. Ela pediu para o senhor vir aqui orar comigo. Isso é verdade. E o senhor já estava me esperando? Estava não. A minha filha não falou nada, mas eu sei que ela sempre pede as pessoas virem aqui. Mas o senhor deve estar me esperando, porque tem essa cadeira aqui, vazia. Não é por sua causa. Faça o favor, feche a porta que eu tenho algo ali confidenciar. Ele trancou a porta. Quer dizer que essa cadeira vazia não foi para mim? Não foi. Ocorre o seguinte: eu sempre tive dificuldade de orar, muita dificuldade. Um dia visitou-me um dos meus amigos de infância. Eu contei para ele meu dilema e ele disse: olha, é a coisa mais fácil do mundo é orar. Eu disse para ele: mas como? É tão difícil aquela burocracia, decorar aqueles termos? Não, nada disso. Orar não precisa decorar nada. Por isso que eu acho difícil. É muito fácil orar. O senhor traz uma cadeira, foi lá fora, trouxe a cadeira e colocou aqui. Essa cadeira. O senhor fecha os olhos e imagina Jesus sentado nessa cadeira. Feche os olhos. Imagine da forma que o senhor queira imaginar. Coloque o coração e converse com ele. Diga o que está sentindo. Não importa no começo. No começo vai ser difícil. Você vai achar que é tolice, mas continue conversando, faça isso todos os dias. Fale, desabafe, fale do peito para fora, do coração para fora, externe seus sentimentos
Mas não é que eu comecei a sentir Jesus? Eu estou conversando com Ele. Eu digo o meu problema e escuto uma resposta dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. Eu estou conversando com Ele todos os dias. Essa cadeira não sai de junto de mim. Se abraçaram, se cumprimentaram, ele fez uma prece, retirou-se, 2 dias depois encontrou-se com a jovem. Eu visitei seu pai, como é que ele está? Faleceu. Faleceu? Eu o deixei tão bem? Sim, deixou tão bem, mas ele faleceu ontem. Uma coisa estranha. Como assim? A cadeira que era longe dele, não sei como ele puxou, encostou na cama. Não é que ele morreu com a cabeça recostada na cadeira? Meus queridos amigos, nós precisamos fazer o retrato de Jesus com o nosso coração. Precisamos conversar com Jesus sem nenhuma burocracia, sem nenhuma terminologia clássica, com o sentimento. Precisamos conversar com Jesus sem pressa, sem exagero, com amor. Ele está a nos escutar todos os dias. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre.